Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo para mais um encontro nosso com a Palavra de Deus. Estamos estudando o Evangelho de João, hoje, a partir do capítulo 9, verso 1. Vamos recordar então aqui um pouquinho de contexto. Jesus Cristo estava em Jerusalém, ele foi para lá por ocasião da festa dos tabernáculos, a festa das cabanas, e naquele momento ele estava então pela cidade. Ele havia saído do templo porque tentaram matá-lo, tentaram apedrejá-lo, e Jesus sempre caminhou com um propósito. Ele tinha um dia certo para morrer, por uma razão certa, de um jeito certo. E isso não era por apedrejamento dentro do templo, ele ainda tinha um ministério para completar. Então, naquele momento, ele saiu do templo, não permitiu que o matassem, e mais tarde, então, ele voluntariamente entra em Jerusalém e caminha para a morte. Porque Jesus sempre teve propósito. E só aqui já tem ensino para a gente, né? Devemos caminhar sempre com um propósito e não simplesmente levados pelas ondas da vida. Então, quando Jesus passava por algum lugar ali, ele viu um homem que era cego desde o ventre da sua mãe. Na cultura local, haviam algumas crendices populares, como existe na nossa também. Talvez você já tenha ouvido falar de ideias de pessoas, né, que quando alguém está em um sofrimento, é porque Deus está castigando essa pessoa. A pessoa perde um filho numa tragédia e alguém, né, sendo boca do inferno, diz que Deus estava castigando aquela pessoa por algum pecado seu. Bom, essa prática humana de acrescentar peso à vida dos outros por meio de palavras malditas não é uma invenção recente. Lá naquela época já havia quem dizia, ao ver alguém que nasceu com uma deficiência física, que aquilo era resultado de pecado, era Deus castigando. A velha frase Deus castiga é antiga, né? E então alguns acreditavam, completamente contra o que dizia as Escrituras, mas acreditavam que os pais pecavam, ou o pai ou a mãe ou ambos, e aí Deus punia o filho, fazendo ele nascer deficiente. Isso é completamente contrário às Escrituras. Outros acreditavam que a criança pecava ainda no ventre da sua mãe, e que Deus a punia, também sem qualquer suporte das Escrituras dessa ideia. Vejam que a lógica por trás disso é que o sofrimento é resultado da punição de Deus. E nós vemos nas Escrituras, por exemplo, se você lê textos mais antigos, poemas como a história de Jó, por exemplo, você vai perceber que o mal ele acontece no mundo de maneiras inexplicáveis, de maneiras que estão além do nosso entendimento e que, para nós, é uma ocorrência quase que aleatória. E aí, então, os discípulos viram também esse cego e perguntaram, né? Mestre nosso, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Talvez lhe chamou a atenção agora a expressão que eu usei aqui, mestre nosso. Essa é uma expressão que aparece na tradução que eu estou usando. E eu estou usando uma tradução bastante peculiar, que é uma tradução que eu tenho desenvolvido um apreço por esse texto, que é a Bíblia Peshitta. A Peshitta é uma tradução para o português de manuscritos em aramaico. Existe uma tradição muito antiga que diz que o Novo Testamento não foi escrito em grego, como nós acreditamos, mas sim em aramaico, que era a língua falada naquela época em Israel, e posteriormente, então, traduzido para o grego, que era a língua padrão do mundo antigo. Existe essa tradição e ela se baseia nesses manuscritos antigos da Peshitta. Recentemente houve uma tradução da Peshitta para o português, então nós temos hoje um texto em português traduzido do aramaico antigo, e eu acho a maneira como eles usaram o português para traduzir muito bonita, né? Deu uma beleza ao texto, deu uma nobreza ao texto sagrado. E eu gosto de comparar traduções e sugiro que você faça o mesmo, porque quando você lê a mesma verdade escrita de maneiras diferentes, isso enriquece a compreensão do texto sagrado. Então, eis aqui a Peshitta, uma edição bonita, eu gosto de boas encadernações. Essa aqui também tem as palavras de Jesus Cristo em vermelho e o texto é muito bonito. Recomendo também a leitura da Peshitta. E aí Jesus respondeu para eles, olha, nem ele pecou, nem os seus pais, mas sim para que se manifestem nele as obras de Deus. Um pouquinho atrás, ali em João 6,29, nós vimos lá, e se você não viu, veja aquele vídeo lá de João 6, Jesus falou que a obra de Deus é crer naquele que ele enviou. Aqui fala que esse homem nasceu assim para que nele se manifestem as obras de Deus. Então nós sabemos que pelo menos uma obra
na vida desse homem é a crença naquele que foi enviado por Deus, a crença em Jesus Cristo. Nós não sabemos os detalhes, o texto reserva isso e não nos conta, mas conseguimos entender que esse homem, para que ele pudesse viver uma vida plena, para que ele pudesse alcançar a maturidade total da sua vida, para que ele pudesse alcançar, no sentido profundo dessa palavra, a prosperidade na vida, ou seja, ser um homem realizado, de fato um homem no caminho de Deus, esse homem precisou nascer cego. Havia alguma coisa nele que ele precisou disso, para que então ele pudesse ser um homem pleno. E mais do que isso, a cegueira desse homem, o nascimento dele como homem cego e depois a cura dele, nós veremos a seguir, tem sido um transformador de vidas ao longo da história. Veja que eu e você estamos aqui 2000 anos depois, debatendo a vida desse homem. Então veja o quanto que se manifestaram na vida dele as obras de Deus. Veja o quanto foi importante que esse homem nascesse cego, para ele mesmo, para os pais dele, para pessoas ao redor e até mesmo para nós. Jesus prossegue e fala assim, olha, mas é necessário fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E ele continua aqui sobre o tema da cegueira, né? Luz, escuridão, ver, não ver. Jesus, ele é a luz do mundo. Ele estava aqui na Terra, na sua forma física, como luz do mundo, e então ele trazia o dia. E era necessário trabalhar enquanto era dia, porque chegou um momento que ele partiu. E aí então veio a noite. Veio o momento que ele não estava mais entre nós. Também aqui entendemos um pouquinho mais de por que Jesus tinha hora certa para morrer. Por que ele saiu do templo se ocultando dos que tentavam matá-lo? Porque ele precisava ainda trabalhar, porque ainda era dia. Ele ainda tinha coisas para fazer. Por exemplo, se naquele momento lá ele tivesse caminhado para o apedrejamento, ele não teria curado esse homem. E uma série de coisas não teria acontecido. Então, vejamos o que acontece em seguir. Havendo dito essas coisas, Jesus cuspiu no solo e, fazendo lodo com sua saliva, untou os olhos do cego. Saliva e argila, terra. Os dois elementos foram juntados por Jesus para produzir uma pasta para curar esse homem. Curiosamente, naquela época, e também em alguns artigos científicos de hoje, se percebe alguns atributos medicinais na saliva. Naquela época se acreditava que a saliva possuía propriedades de remédio. Curiosamente, eu não vou entrar em detalhes, mas você pode pesquisar, na atualidade já há artigos científicos falando sobre diversas propriedades da saliva, propriedades, por exemplo, antibacterianas, que são coisas para a saúde. Argila, matéria-prima para fazer o ser humano. Lembre que Adão e Eva, Adão, foi feito, depende se você vai ler Gênesis 1 ou Gênesis 2, mas, enfim, o ser humano foi feito a partir do pó da terra, da argila. Jesus uniu esses dois elementos, a saliva e o pó da terra, fez um lodo, uma pasta e untou os olhos do homem. Aqui se crê que Jesus usou de um recurso didático. Para que esse homem tivesse uma experiência profunda, Jesus então usou de algo que ele entendia e conhecia, que era a questão da saliva, o efeito criador, usando o pó da terra, e fez um objeto, fez uma massa, e com aquilo gerou no homem uma necessidade de movimento, que ele fosse então até o tanque de Siloé. Jesus falou para ele, vai ao tanque cerimonial de Siloé lavar-te. Siloé é uma palavra que significa o enviado. Olha que curioso aqui, quase um trocadilho, o enviado de Deus. A obra de Deus é crer naquele que Deus enviou, então o enviado o envia. Eu vou aqui repetir a palavra várias vezes, variações dela. O enviado o envia ao tanque do enviado. E diz lá, lava-te, E o cego foi se lavar e ao regressar ele já estava enxergando. Então, Jesus usou de um recurso didático e produziu nesse homem um milagre, o enxergar. Jesus ele usa de maneiras diferentes para produzir cura em pessoas diferentes. Ele conhece o que vai por dentro do ser humano e ele sabe como marcar cada pessoa. Teve gente que chegou gritando para Jesus e ele perguntou, o que você quer? Eu quero ver, então veja. E a pessoa saiu enxergando. Era um cego que foi curado assim. Há outros casos diferentes. Existe relato de cura onde Jesus falou com a pessoa
o cego, né? Ele pronunciou uma palavra bem nítida, colocou as mãos nos ouvidos da pessoa, repetiu isso, enfim, existem modos que Jesus usa para alcançar especialmente o coração humano. Por quê? João, quando ele fala em milagres, ele não usa a palavra milagre, ele usa a palavra sinal. Né? Sinal é alguma coisa que aponta uma direção. Então o que Jesus fazia era sempre apontando para uma direção. Ele apontava para a direção de Deus, para que o ser humano se una a Deus, para que o ser humano seja apresentado a Deus por meio da cruz. Então sempre eram sinais. O propósito maior das curas que Jesus fazia não era simplesmente que a pessoa se sentisse melhor e tivesse os seus atributos físicos restaurados, mas que ela fosse restaurada à presença de Deus. Por isso que ele usava desses recursos, como aqui ele usou a saliva e a argila e fez então a cura. Então, os vizinhos daquele homem, do homem cego, né, e os que anteriormente viam que ele mendigava por ali, aí nós já sabemos que ele mendigava, uma situação muito ruim, diziam, não é esse o que se sentava ali e mendigava? E uns diziam, sim, é ele. E outros diziam, não, parece muito com ele, porque não podiam acreditar que uma pessoa que fora cego de nascença estava vendo. Mas ele mesmo dizia, sou eu. Né? E de fato era aquele que estava ali antes sentado, mendigando. E aí perguntaram a ele, como é que foram abertos os seus olhos? O que aconteceu? A gente te conhece, explica essa história. E ele contou todos os fatos que nós vimos aqui. Um homem chamado Jesus fez lodo, me untou os olhos e me disse, vai lavar-te nas águas de Siloé. Eu fui, me lavei e recebi a visão. E depois lhe perguntaram, e onde se encontra ele? Ele respondeu, não sei. Mas uma coisa interessante, o tanque de Siloé, se você não viu, volte nos vídeos anteriores e veja isso. O tanque de Siloé era onde eles iam buscar água para a cerimônia da água na festa dos tabernáculos. Então veja que significativo, né? O nome Siloé é o enviado. Por aqueles dias os sacerdotes iam ao tanque buscar água para a cerimônia. Nesse mesmo tanque o cego foi se lavar e voltou enxergando. Quer dizer, tem muita coisa aqui entrelaçada por esses dias, por esses eventos. E nós vamos continuar vendo isso. Aqui esse texto tem bastante coisa para a gente aprender ainda. Muito obrigado pela sua presença, por acompanhar nossos vídeos aqui. Conheça mais do nosso canal. Faça aquelas coisas legais sempre, né? Joinha, se inscreva, compartilhe, comente, enfim. Deixe também aqui suas dúvidas. No que for possível, eu procuro sempre responder também e atender. E mais uma vez, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Até a próxima. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia.